Nessa videoaula de hoje, nós vamos tratar de um assunto novo, que é a respeito do surgimento, da construção do que nós chamamos como economia política ou mesmo como ciência econômica. Pois bem, a ciência econômica, ela não é à toa, ela se vincula, ela vai ter uma proximidade histórica na sua construção como objeto de conhecimento, como pretensa ciência no século XVIII, ok? Ela vai se sistematizar, ela vai se organizar como conhecimento, como disciplina, como conteúdo estruturador, né? No século XVIII. Século XVIII que é vinculado, em termos de eventos históricos, à Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos da América, mas, em essencial, ao estabelecimento da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, e de uma revolução técnico-científica que vem ocorrendo desde o século XVI e se intensifica no século XVIII e que impulsiona o primeiro momento de industrialização com a criação, na parte de James Watt, da máquina a vapor, né, nas indústrias têxteis da Inglaterra do século XVIII. Em meio a todo esse turbilhão de coisas, né, que há uma comunhão desses eventos todos com o estabelecimento daquilo que Max Weber chama de capitalismo moderno, ou capitalismo industrial e, por consequência, né, tempos depois, capitalismo financeiro, que é a união do capitalismo industrial com o capitalismo, né, dos bancos, com os bancos, ok? E essa ideia, inclusive, vai ser traduzida e elaborada, por exemplo, em Lenin, né? Ele é um dos grandes sistematizadores do fenômeno do imperialismo, que é quando esse capitalismo financeiro ele toma um acirramento tal que ele joga os estados, né, obviamente, num conflito armado que foi a Primeira Guerra Mundial em 1914. Mas o nosso assunto aqui hoje é economia política, é a economia propriamente dita, como ciência. E ela foi criada como ciência, ela foi sistematizada, organizada, porque já havia um pensamento econômico, inclusive entre os gregos da antiguidade, entre os primeiros filósofos, né? Não é à toa que a palavra economia, ela tem, na sua origem etimológica, duas palavrinhas gregas, né? Que é nomo e oikos, que significa administração da casa. E essa administração da casa, essa economia, ela vai ser sistematizada no século XVIII para, obviamente, obedecer aos interesses da classe burguesa que estava ascendendo politicamente no próprio século XVIII. Essa ascensão política, ela iniciou-se lá no século XVII com as revoluções inglesas. Inclusive, o primeiro vídeo tratando desse assunto já está no ar aí no canal do YouTube, e vai se encerrar com a Revolução Francesa em 1789, quando a burguesia toma definitivamente o poder político na França. E aí essa ordem de coisas vai se estender para os demais países, para os demais estados. Pois bem, havia também uma concepção liberal que estava se insurgindo nesse processo também, né? Esse desejo de liberdade econômica principalmente, já que nos séculos XVI, XV, XVII, nós temos ainda uma política muito ligada, a política econômica ligada ao Estado, ao mercantilismo, né? Que é um Estado intervencionista, é um Estado
que é um agente econômico que concentra, né, a economia em suas mãos, sendo governado durante séculos por monarcas que governavam de forma absoluta, segundo o direito divino dos reis, imposto, né, a teoria absolutista, como por exemplo nós vamos encontrar em Thomas Hobbes ou em Maquiavel. Pois bem, a economia, a ciência econômica, essa administração da casa, essa nova disciplina que vai ter como objeto, né, olhar para os fenômenos da produção humana, da distribuição da produção humana, das riquezas, dos valores, das trocas, do comércio, tudo isso que envolve essa vida material do homem vai ser então organizada, sistematizada, segundo princípios liberais, segundo princípios burgueses, a partir do século XVIII. E a obra que marca essa sistematização do conhecimento econômico e do próprio surgimento da economia política é a obra de um escocês chamado Adam Smith, que desenvolveu uma obra chamada A Origem da Riqueza das Nações. Ele queria compreender, né, em 1776, ano em que essa obra foi publicada, ele queria compreender como é que as nações enriquecem, qual a natureza da riqueza, e segundo essa concepção liberal de Adam Smith, exigindo liberdade econômica, rompendo com grilhões, né, do mercantilismo, se baseando no ideário fisiocrata, que é vamos colocar assim, é um pensamento pré-econômico em termos de sistematização, mas há uma ideia econômica fisiocrática lá na França, que coloca não o comércio como riqueza, como faziam os mercantilistas, mas coloca a agricultura como fonte das riquezas, e ele já quer romper com esses grilhões atrelados à interferência do Estado como agente econômico. Daí a concepção francesa de laissez-faire, laissez-passer, le monde va polluer même. Deixa fazer, laissez-faire, laissez-passer, deixa passar, le monde va polluer même. O mundo vai por ele mesmo. O Estado não deveria interferir na economia. A economia é algo que deve ser livre para as pessoas, os agentes econômicos. E o mercado, e aí a concepção smithiana de mão invisível, colocaria, né, uma certa ordem, uma certa organização na sociedade. Segundo a teoria smithiana, os atos egoístas de cada indivíduo, os interesses de cada indivíduo, os interesses pessoais, eles é que produzem o bem-estar social. Smith tem uma passagem da Riqueza das Nações em que ele dá um exemplo significativo. Ele diz o seguinte: você acha que o açougueiro, né, quando ele está lá vendendo a carne, você acha que ele está fazendo isso porque ele tem alguma preocupação com você? Alguma preocupação social? Não. Ele está ali trabalhando, vendendo o seu produto em benefício próprio. É um sentimento egoístico. Ele está pensando em si mesmo. E na soma desses pequenos egoísmos de cada um de nós, nessa batalha diária pela sobrevivência, os nossos interesses somados seria então, né, a soma de todos esses interesses ocasionaria no bem-estar social da coletividade, porque o mercado, a mão invisível, segundo Adam Smith, colocaria uma certa ordem de coisas dentro de uma ordem marcada por interesses únicos, por interesses moleculares. Então, para Smith, o Estado não deve intervir na economia. Daí uma concepção liberal, né? Além disso, Smith é um dos primeiros pensadores que sistematizam, né, sobre o
fenômeno da industrialização. Ele dá um exemplo lá de como a divisão do trabalho proposta nas indústrias, nas fábricas, como é benéfico, na visão dele, em termos de produtividade, né? Ele é um dos primeiros autores a olhar para esse fenômeno da industrialização, porém sem criticá-lo, coisa que Engels vai fazer duramente no século XIX, né, com o seu livro A Situação da Classe Trabalhadora Inglesa, né? É um livro clássico da sociologia, e aí é uma primeira crítica, né, às consequências sociais da industrialização. Adam Smith já vai ver pelo outro lado, vai entender a industrialização como um processo positivo em termos de produtividade, em termos de aumentar o bem-estar do homem, e ele vai ver, né, nessas particularidades de interesses, na soma disso, o bem-estar social, sendo esse bem-estar social, né, de alguma forma ligado à força do mercado, da mão invisível, que, segundo a visão de Adam Smith, colocaria, né, as coisas, a sociedade, numa determinada ordem, né, de bem-estar. Pois bem, esse é o princípio da economia política, ou seja, atrelado aos fenômenos históricos do século XVIII, Revolução Inglesa. Não é à toa que os primeiros economistas mesmo, eles surgem lá no Reino Unido. Adam Smith é escocês, Davi Ricardo, Thomas Robert Malthus, né, estão ali naquela região, são economistas lá do século XVIII, princípio do XIX. Haverão franceses também, como Jean-Baptiste Say, a fisiocracia, né? A fisiocracia seria para a economia como os pré-socráticos foram para a filosofia. E seria Adam Smith uma espécie de Sócrates da economia, se comparado com Sócrates para a filosofia. É aquele autor que sistematiza, organiza e dá o pontapé inicial para o estabelecimento e desenvolvimento da disciplina. Ok? Pois bem, um livro tratando de economia e história, que eu recomendo a todos vocês, a leitura obrigatória, é o livro do historiador econômico I.K. Hunt. Ele é marxista, e o livro dele, né, essa daqui é a nova edição, a segunda edição, da editora Campos, é História do Pensamento Econômico, uma perspectiva crítica, o livro do I.K. Hunt, que mostra a história do pensamento econômico, né, e de alguma forma ele faz essa ponte, né, entre a história e o desenvolvimento da teoria econômica. Um outro autor que eu também indico a vocês é o Léo Huberman, né, que faz também uma ponte, né, entre história e história do pensamento econômico. Se não me engano, o nome do livro do Léo Huberman é A História da Riqueza do Homem. Então leiam Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, e I.K. Hunt, História do Pensamento Econômico, uma visão crítica. Auf Wiedersehen.